Olá, eu sou o Alexandre Martins da MR Treinamento e Desenvolvimento e estamos aqui no MR Channel Treinamento e Desenvolvimento para conversar um pouco a respeito de deficiência. Isso mesmo, nós vamos começar o quadro agora, voltando com tudo aí com o nosso canal, nós vamos começar agora com um quadro conversando sobre deficiência, certo? Alguns vídeos que vamos conversar a respeito de todas as deficiências. Vamos iniciar aí com a deficiência visual, porque aqui eu sou especialista, por ser uma pessoa com deficiência visual. Sou cego há 20 anos, há mais de 20 anos aí, a cegueira tem sido parte aí da minha vida e quero conversar um pouco com você sobre algumas alternativas que existem para essas pessoas, né, lidarem com suas vidas, com seu dia a dia e com tudo mais aí que aparece na vida dessas pessoas. Os desafios, né, que nós também temos que enfrentar, é o momento aí desse canal para a gente poder conversar sobre isso, tá? E vamos conversar um pouquinho do Braille. Olha, falando de Braille, a MR Treinamento tem aí curso básico de Braille, que você vai aprender letras acentuadas, números, pontuação aí da língua portuguesa. Olha, vai ser muito legal, um curso de 60 horas. E você pode aprender tanto presencialmente aqui em nosso escritório administrativo, quanto online, tá? Se você tiver interesse, entre em contato com a gente no telefone que vai estar na descrição desse vídeo e também por intermédio do WhatsApp ou e-mail, certo? Tudo vai estar na descrição. Outra coisa que venho aproveitar para pedir para você, se inscreva nesse canal. Esse canal é um canal informativo, busca trazer informação de qualidade aí para você, né? Coisas que nós desenvolvemos aqui em nossa empresa e também assuntos que vão além, para você aí ficar antenado com os novos acontecimentos do dia a dia e tudo mais. Bom, vamos falar da deficiência visual, que hoje, né, nós entendemos a deficiência visual tendo duas principais categorias, né, a visão subnormal, que é a pessoa que tem uma visão residual, aí, que enxerga alguma coisa, mas não tem uma visão plena, né, a pessoa que deficiente visual com cegueira total, é a bilateral que a gente fala, ele é cego dos dois olhos, né, tem 0% de visão, e a pessoa hoje, dentro da lei aprovada pelo presidente da República, a pessoa com visão monocular, que tem aí a possibilidade de enxergar plenamente ou não de um único olho, mas que hoje tem algumas questões aí que engloba a deficiência. Enfim. Então, dentro da deficiência visual total, que é o que nós vamos conversar hoje, eu vou falar duas coisas importantes que essas pessoas, né, geralmente trabalham muito, principalmente dentro da alfabetização e o letramento. Vamos falar no método Braille, que é o princípio, né? Na verdade, o método Braille, todas as pessoas deveriam aprender essa noção, esse curso básico que a MR está oferecendo. Por que que é importante? Porque vai fazer você compreender aí uma necessidade que todos nós temos, né? Tendo deficiência visual ou não, nós temos a necessidade de aprender o Braille, aprender aí as coisas que a gente vai precisar de desenvolver. Então, o método Braille vai te auxiliar muito, né? Por exemplo, se eu tivesse aprendido Braille quando eu era criança, né, eu já teria uma vivência com ele. Embora eu tive a oportunidade, por meio de uma grande amiga da família, a Paula Gélia, de aprender sim o Braille quando eu tinha, se eu não estiver enganado, 8 ou 9 anos de idade. Ela teve contato, né, com o professor de Braille, né, fez até na época o curso, acho que foi dentro do Estadão, e ela chegou a fazer esse curso e me convidou, e eu participei de algumas aulas com ela, né. Mas na época acabou não dando certo, a família tinha, principalmente naquela época, muita dificuldade em lidar com a questão da deficiência. Era uma coisa nova, para a época era novo, o Braille é antigo, mas para a época era novo, e principalmente para mim. Eu tinha visão, né? Eu enxergava, então, apesar de eu não enxergar do olho esquerdo, a Paula teve essa visão de mostrar já para mim o Braille. Então, na verdade, eu tive sim contato com esse instrumento aqui que vou mostrar para você, né? Esse instrumento aqui, a gente chama de reglete, né? Ele tem essa grade que está aqui presa com esse elastiquinho, porque ela
é onde você escreve tudo que nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Então, esse instrumento, que nós chamamos de punção, é um instrumento que você vai utilizar para pulsionar as letras nesse gabarito aqui, certo? Essa reglete, a gente chama também de reglete negativa, porque ela escreve o braille de forma invertida, porque a gente escreve de cima para baixo, né? Então, o braille fica de uma forma negativa. Você tem que virar a folha para conseguir ler, certo? Nós temos uma máquina da época aí dos nossos bisavós, né? Que é essa máquina aqui. Ela tem a prancha dela, mas eu peguei a parte dela que é a mais importante. Tanto é que a prancha dela teve que ser refeita, né? Porque se perdeu. E essa máquina aqui, ela é uma máquina braille negativa. Ela escreve na folha, né, virada para baixo, depois para a leitura você tem que virar. Apesar das teclas dela você bater a letra de forma positiva, na folha ela fica negativa. E aí depois eu explico para vocês numa folha, na prática, o que é negativo e positivo, tá? Então esse é um dos nossos instrumentos, né, que nós utilizamos, né? Aqui eu vou mostrar para vocês uma máquina braille, né? Essa daqui é uma máquina braille, eu acho que ela é Perkins, né, Camila? Perkins. Ela é Perkins. Essa máquina aqui, se eu não estiver enganado, ela é alemã. Sim. Essa máquina aqui, ela tem, na verdade, não tem 100 anos não, ela tem mais de 50 anos, na verdade. Essa máquina aqui foi de 2 cegas, né? E as 2 já faleceram, tá? Então ela teve 2 donas. O instrumento braille, eles duram tanto que tem essa característica, tá? De às vezes ser revendidos após a morte de uma pessoa, né, com deficiência visual. A família não vai ter o que fazer com isso aqui, né? Não dá para guardar de lembrança. Ou doam para uma instituição, né? Ou vendem para outras pessoas com deficiência comprar. Então aqui tem as teclas. Lembra daquela maquininha que eu mostrei para vocês? Essa já é uma linha, formando uma linha reta. Todas as teclas, né? No meio aqui a barra de espaço, né? E aqui os comandos igual de máquina de escrever comum, né? O retrocesso, né? Que seria da máquina de escrever a tinta, e o Enter. Só que como ela está sem folha, ele não aciona, tá? Ela é um dispositivo bem complexo, não é um dispositivo assim que qualquer pessoa arruma, tá? Porque isso, para começar, isso aqui é importado, né? Não é nem aqui do Brasil, tá? Então, assim, esses são os equipamentos, assim, básicos, tá? Nós temos um outro equipamento que não está aqui, que a gente usa para conta de matemática, que a gente chama de cubaritmo, que são cubos escritos em braille, né? E temos também vários outros. Tem o Geoplan, que são equipamentos que faz aí toda a questão para geometria, como o próprio nome fala. E vários outros equipamentos que vão complementar. Aqui eu tenho um joguinho, eu adoro isso aqui. Isso aqui eu consegui zerar ele um pouco mais de, acho que meia hora, a última vez que eu peguei para fazer um Sudoku, né, Camila? Não lembro, aquele jogo de palavras, né, onde você forma palavras. Ah, esse é o de palavras, eu não peguei o de números, né? Eu tenho que ter outro lá dentro do armário que é de números. Isso aqui é um joguinho que forma palavras, tá? Em braille, né? De poucas sílabas, claro, né? Mas você consegue formar palavras. É tipo o Sudoku, só que ele é de palavras, né? Tem o outro que eu não peguei, que é o de números, que é aquele que eu gosto de fazer. Com palavras eu não curto muito, não. Temos esse aqui, é o transferidor, né? Que o cego pode trabalhar com ângulos, né? Ângulos retos, ângulos oblíquos, né? E assim vai, né? Você consegue aí por meio do tato ver a angulação, né? Quantos ângulos tem o instrumento que você vai usar. Isso aqui na época que eu fazia cursinho seria muito útil na minha vida, porque eu tinha que saber os ângulos tudo de cabeça. Era um saco, mas deu certo, né? Temos também, deixa eu ver se tá fácil aqui, a régua braille. Opa! Tá. Temos a régua braille. Ela é uma régua, não sei se dá para ver os pontos nela, né? Então todos os pontos de 5 em 5, não, de 1 em 1 centímetro, ele está marcado. A régua, de todos os instrumentos aqui, ela é o mais fácil de fazer,
Por quê? Você pode fazer com cola quente. Né? Sua mãe, sua irmã, aí, você que é pequeno. Esses instrumentos em braille, pessoal, acabam sendo bem mais caros. Por exemplo, uma régua dessa daqui você vai pagar equivalente a R$30. Eu acho caro. Por ser uma régua normal, vamos dizer assim, eu acho caro. Né? Ela é de acrílico, né? Mas é uma régua normal, que você pagaria R$10, R$15. Né? Em braille você vai pagar de R$30 a R$60. Então eu acho caro. Você pode adaptar com cola quente, né? Você pode aí utilizar. Aí nós temos outras regletes, né? Essa reglete é igual a outra, só que de bolso, para anotação em agenda, essas coisas assim, é legal. É muito interessante, né? Ela é negativa também, veja que os furos estão na base dela, né? E nós temos essa reglete aqui, pessoal, é a que a gente chama, essa daqui também é de bolso, tá? Nós chamamos de reglete positiva. Vê se você consegue, Camila, visualizar com foco por quê. Ela é positiva porque os pontos são em relevo, diferentemente dessa aqui, que os pontos são afundados. Ó, você está vendo a diferença? Ó, a hora que abre que você vê a diferença. Tá dando para ver? Mais ou menos. Coloca... Não. Fica onde você tá. Ó. Vai um pouco mais para a direita com a sua mão. Isso, perfeito. Então veja, aqui, não, na verdade aqui, né, eu tenho que mostrar. Deixa eu pôr na mesma posição para não confundir vocês. Ó, por que negativa? Negativa, mas tava certo, hein, vou te falar. Ai, meu Deus. Pois é. Negativa porque os pontos entram, é como se o punção furasse a folha nessa base. Positiva porque ao contrário, ela já fura de baixo para cima, que é a posição que a máquina escreve, que é a posição que outros instrumentos escrevem, tá? Então, é só para vocês entenderem as duas curiosidades da reglete. Nós temos um instrumento, que depois eu vou colocar no final do vídeo, a linha Braille, que é um instrumento, por exemplo, o deficiente visual com cegueira e surdez, tá? O surdo cego, ele vai usar para mexer no computador, que a gente chama de linha Braille. É um dispositivo que vai ficar, que a pessoa vai utilizar para ler o que está na tela do computador. Então, conforme ela vai navegando com o cursor da régua, dessa linha Braille, ela vai mostrando, vai ficando em relevo o que está na tela do computador. É muito legal, né? Tem a impressora Braille, que é um pouco mais conhecida aí do público, né, por ter nas escolas. Nós temos como instrumento utilizados para a imprensa Braille a máquina, saiu uma máquina de escrever em Braille muito charmosa para pessoas carregarem. Por exemplo, eu compro uma máquina tipo essa, só que ela tem teclado, igual de computador. Na verdade, ela não tem o teclado, ela tem as teclas igual a máquina, e eu posso escrever nela, ela vai imprimindo na hora, né? E eu posso acoplar nela um teclado de computador, se eu quiser escrever o texto também, ela vai imprimindo esse texto na folha, ou eu posso ligar ela na USB do computador e ela passa a funcionar como uma impressora Braille mais rudimentar. Tanto é que dá para você colocar uma folha por vez, não é igual a impressora que você coloca na bandeja e vai puxando a folha, né? Então, pessoal, sobre o Braille, eram essas as considerações que a gente tinha que fazer, né? Tem esse outro instrumento aqui que nós, com cegueira total, utilizamos para assinar, né, os documentos, assim. O meu já está bem amassadinho, bem velhinho, né? Mas a gente utiliza muito para assinatura, tá? E vou falar rapidamente por que o Braille é importante na vida do cego. Essa aqui é a minha agenda, né? Então essa é a minha agenda que eu tenho utilizado hoje para a minha organização pessoal, né? Então aqui na frente eu coloquei os dados de apresentação, meu nome, as principais funções dela que está aí em Braille, né? Tá dando para visualizar? Certo? Aí vai passando, a gente vai folheando, né? Aí começa as repartições, aqui é a mesma coisa, tá? Aí esses envelopes aqui são para, por exemplo, esse envelope aqui, eu vou ler antes, né, porque eu não consigo ler o contrário, tá, gente? Então tá aqui.
Esse daqui, por exemplo, eu ganhei um cartão de visita, um contato telefônico que alguém anotou na rua, tudo mais. Eu abro minha bolsa, tiro minha agenda, coloco nesse envelope. A hora que chegar em casa, eu faço a transcrição. Aqui é para... Deixa eu só ver antes. Tá, peraí. Isso aqui é a anotação. Vamos supor que alguém numa reunião anotou alguma coisa importante, tá? Durante a reunião. Vai nesse envelope aqui. Esse envelope aqui vai ao calendário, que eu já vou mostrar para vocês, né? E aqui são envelopes sobrantes, né? São envelopes, né, que sobraram e acabou ficando, né? Então, por exemplo, essa repartição, anotações permanentes. São anotações que eu não posso perder, né? Então, por exemplo, essa anotação aqui não é necessária, porque está em folha comum, mas se você reparar a grossura dessa folha em relação a essa aqui, por exemplo, ele é mais permanente. O braille fica mais tempo, né? O braille fica um pouco mais nela, né, tá? Então, cada repartição tem uma função, anotações de telefone, anotações disso, daquilo, outro e vai. Por que a agenda é importante para uma pessoa com deficiência visual? Organização, horário. E tem coisa, gente, numa reunião, vamos ser sinceros, a não ser que você esteja com fone de ouvido, né? Mas assim, usar o celular no Viva Voz, né? Você pegar seu celular e ficar assim... No meio de uma reunião, eu acho que não pega legal. Eu acho que não é uma coisa assim que mostra que a gente é uma pessoa educada. Então é legal você utilizar uma agenda em braille. A reglete é super silenciosa, a máquina já é um pouco mais barulhenta. Mas a reglete é silenciosa, dá para fazer anotação, não machuca o pulso. Tá? Claro que o uso em excesso causa tendinite. Eu tenho tendinite por causa do braille. Mas eu não rejeito ele. Eu acho que ele é extremamente importante para as nossas vidas. E acredito que você, se tiver uma deficiência visual e ainda tem pouco conhecimento de braille, vai atrás, busca, porque é importante o braille, é importante para essas anotações. Nós temos o curso de 60 horas, como eu já falei, e nós temos o curso completo de 180 horas, onde você aprende toda a codificação braille, incluindo algumas codificações de línguas estrangeiras, como francês e espanhol, né, que tem algumas pontuações aí que no português não se utiliza e que nessas línguas se utiliza. Nossa, mas por que tem que aprender isso? Para você ter noção de como é em outros países a escrita braille, tá? Então, é muito importante para você ter esse entendimento, principalmente você que é deficiente visual, e você que convive, você que estuda com uma pessoa com deficiência visual, se aproxima dele, faça amizade, aprenda um pouquinho do braille com ele. Olha, nós que temos deficiência, nós não temos dificuldade nenhuma de passar o braille para você. Pessoal, era isso que eu tinha que passar hoje. Uma coisa muito importante, reforço, se inscreva no canal. Vamos ter lives quinzenais no nosso canal. Então, se você se inscrever, na hora que eu montar a live, você já vai ficar sabendo o dia e horário dessa live. Então vai ser legal. E geralmente eu vou trazer profissionais aqui pra gente conversar a respeito de temas aí que vai ser importante para você, certo? E curtindo também o programa Papo Cabeça na Rádio Deodato todas as terças, né? Afinal, é uma parte aí do nosso portfólio de atividades que nós temos para você. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.